Oi, gente, eu sou Daniele Menezes, psicóloga, e venho aqui nesse projeto Conhecendo as Psicologias compartilhar um pouquinho com vocês sobre as minhas vivências no campo da psicologia escolar. Então, pensei em começar dizendo desde quando, eu atuo no campo. Então, os primeiros contatos com a psicologia escolar, com a psicologia educacional, eles vêm desde a graduação, quando eu realizei estágios básicos em algumas instituições, em algumas escolas da rede pública de Juazeiro do Norte. E desde então, eu percebi como era um campo muito rico para a atuação do psicólogo, não só para a atuação do psicólogo, mas que a escola era um lugar para além de um espaço para desenvolver competências cognitivas, mas que as competências socioemocionais, a socialização, as relações que são estabelecidas nesse espaço eram primordiais para o desenvolvimento dos sujeitos. Então, depois, enquanto residente, desenvolvi muitos projetos, muitas intervenções em colégios da rede estadual, ainda no Ceará, E aí, quando vim para o Pernambuco, surgiu a oportunidade de estar à frente do serviço de psicologia de um colégio, que aqui é o Colégio da Imaculada Conceição. Então, quando eu fiquei sabendo dessa oportunidade, eu abracei, porque a psicologia escolar, desde as disciplinas da graduação, sempre me encantou, E aí eu resolvi abarcar esse desafio, Abraçar esse desafio, na verdade. E aí, ao adentrar no colégio, ao adentrar na escola, eu percebo como nós psicólogos ainda temos alguns desafios de atuação, principalmente no sentido de que ainda se pensa que o psicólogo dentro do colégio vai praticar a clínica tradicional. E acredito que seja esse um dos principais desafios, do psicólogo que atua em escolas, é romper com esse paradigma clínico institucionalizado, de que eu vou para um colégio apenas atender em caráter individual, e não é por aí. Quando eu entrei no colégio, tinha um campo muito fértil, de atuação. Então, era um colégio que já tinha tido psicólogos anteriormente, tinha sido desenvolvido um belo trabalho, e aí no projeto político-pedagógico do colégio tinha, as competências do profissional de psicologia, do serviço de psicologia. Então, a atuação do psicólogo na escola, ela está muito além disso, está para além do atendimento individual. Não quer dizer que não façamos esse tipo de acolhimento, esse tipo de atendimento. Porém, é muito mais do que isso, Nossa atuação nas escolas, ela é muito mais política e social, Ela vai muito além disso, certo? Então, eu desempenho aqui no colégio formação de professores, reuniões com o núcleo gestor, faço a mediação, o contato entre família e escola, porque um psicólogo que trabalhe em escola, ele precisa entender dessa visão integral do sujeito, no sentido de que a escola é um espaço de vivência, de convivência, de aprendizado, mas antes de tudo um espaço de vida, E aí nós estamos agora em período de pandemia e o formato de escola ele mudou, Estamos em educação domiciliar, porém a escola ainda se configura como esse espaço potente de compartilhamento de vida. Então, acredito que as ações elas precisam ser nesse sentido, Outra coisa que eu acho importante é que, na prática do psicólogo escolar, ele compreenda a função social que tem uma escola. Então, não é achar que é apenas um lugar que os alunos vão para aprender português, matemática e outras disciplinas, Mas eu tenho que olhar essa escola de um ponto de vista bem mais amplo, e o que eu costumo dizer, do ponto de vista contextual. Em que sentido? Olhar qual é o contexto histórico que essa escola está inserido, o nível socioeconômico, É uma escola pública, é uma escola privada? É escola para quê e escola para quem? É outra coisa que nós precisamos olhar para balizar, a nossa prática. Uma coisa que nós precisamos fazer também nesse contexto de psicologia escolar é a problematização das relações na escola, para que essa escola, de fato, ela seja um espaço fértil para que os alunos e todos os atores, da relação escola, família, comunidade, aluno, para que todos possam ter uma prática de fato emancipadora. Então, por muito tempo nós tivemos modelos de escola militares, escolas
que tinham a disciplina como foco, né? Então, tem muita gente que fala até com certo saudosismo dessa época. Ah, mas não se fazem mais escolas como antigamente. Eu costumo dizer que bom, né? Que bom que não se fazem mais escolas como antigamente, porque hoje em dia as escolas elas são um espaço muito potente, inclusive de análises críticas, né? De desenvolvimento do senso crítico dos alunos. E aí, a escola hoje ela apresenta outros desafios, né, que não são aqueles de anteriormente. Então, aquela escola da palmatória, aquela escola disciplinar, né, ela perde um pouco de espaço e hoje nós temos outros formatos de fazer educação. Outra coisa que nós precisamos olhar quando atuamos na escola é o que chamam, né, de escola-mercado. Então, é só o que nós temos aí na atualidade, né? São exemplos de escolas que atuam como mercado, medindo o padrão de qualidade do sujeito que vai colocar no mercado de trabalho. Nós sabemos que a função social da escola, ela vai muito além disso. Uma escola não fica alheia ao que está acontecendo para além das suas paredes, para além dos seus muros. E nós precisamos compreender essa visão e inserir, né, esses dilemas, esses desafios, essas demandas dentro do cotidiano escolar. Então, eu nunca olho a escola como uma coisa parada no tempo e no espaço. Não, é uma escola que se relaciona com a comunidade e com a sociedade, até porque a prática desenvolvida dentro da escola, ela vai reverberar em outros setores, em outros aspectos, certo? Então, a nossa atuação, né, enquanto psicólogo, nós temos uma cartilha, nós temos referências técnicas para atuação na educação básica, né, é importante, quem deseja atuar nesse campo, dá uma olhada, isso está disponível no site do Conselho Federal de Psicologia, tem as normas técnicas, que aí vai dizer qual a função do psicólogo, né, o que é que nós precisamos fazer dentro das escolas. Então, acredito que hoje em dia, um desafio muito grande é tentar romper com essa lógica medicalizadora, né, patologizante, que tem também nas escolas. Então, junto com o fracasso escolar, nós temos aí um boom, né, de patologias associadas ao ensino-aprendizagem, que muitas vezes percebo que atuam como uma forma de desresponsabilização do processo e culpabilização do sujeito, do aluno. Nós precisamos ter uma atuação, né, implicada politicamente, socialmente, para romper com esse paradigma, né, de que é o aluno problema, é o aluno fracassado. Então, eu li ainda no tempo da graduação uma coisa que dizia que quando o aluno fracassa, ele não fracassa sozinho. Todo o contexto, todo o histórico educacional, né, a escola, a família fracassa com ele. Por quê? A educação é o objetivo de todos, né? A nossa lei de diretrizes e bases, ela diz que o objetivo é que o aluno entre em contato com esse mundo do conhecimento, com os conteúdos que são construídos historicamente. Então, não é só um aluno que fracassa, é todo um sistema. E nós precisamos olhar para isso. Então, creio que um desafio seja romper com essa lógica também individualizante, né, de que o aluno é o único responsável, e olhar para toda essa construção da instituição, certo? E a escola também, né, nós sabemos que tem regras, que tem valores, que tem princípios, e nós precisamos olhar também com muito cuidado para isso, no sentido de que, muitas vezes, a escola também serve como espaço de segregação, de adoecimento, porque é na escola onde diz, por exemplo, quem é apto e quem não é apto, né, o que é certo e o que é errado. E muitas vezes, dentro da própria dinâmica institucional, esses processos de exclusão, eles acontecem. Então, é uma escola que diz, por exemplo, quem está apto ou não a atuar, quem está apto ou não para a vida social. Nós precisamos olhar como muitas vezes a própria dinâmica institucional, a dinâmica da escola, as políticas educacionais, elas segregam, né? Elas excluem alguns sujeitos de forma mais tímida, mas algumas escolas ainda fazem isso. E nós, enquanto psicólogos escolares, né, psicólogos educacionais, nós precisamos olhar para essa realidade, problematizar, lutar por políticas educacionais que, de fato, orientem essa atuação emancipadora, que considere toda a realidade
né, da escola, todo esse projeto político que precisa inserir toda essa construção social, porque a escola ela não pode nem estar alheia à sociedade e ao meio no qual ela se insere. Então, é nesse sentido que nós vamos intervir, muitas vezes intervimos com os alunos, intervimos com os professores, né? Acredito que o trabalho com os professores é uma coisa bem forte, né? É um processo de formação, é um processo de suporte, muitas vezes também de qualificação, porque é o professor que está ali na assistência direta, na linha de frente, entrando em contato com esses alunos. Nós precisamos também olhar para esses processos de trabalho dentro da escola, né? Dessa dinâmica organizacional, para que de fato possamos construir relações mais democráticas, né? Relações mais democráticas dentro da escola, tanto para educadores como também para estudantes, né? Então, acredito que nós precisamos fazer para entrar no campo, primeiramente, é nos respaldar, né? Nos respaldar com as cartilhas, com os manuais, com os guias, com as referências técnicas, intervir, né, e possibilitar que a escola ela seja um espaço de troca, um espaço de diálogo, um espaço de construção e não mais um espaço de segregação, um espaço que considere as potências de vida, né, todas as possibilidades de vir a ser dos sujeitos. Então, é uma escola que ela acolhe, é uma escola que o aluno quer ir para a escola. Algumas pessoas até perguntam, né, mas o aluno, ele quer ir para a escola? Sim, o aluno quer ir para a escola, o aluno entende a importância da escola, mas muitas vezes o aluno não quer ir para uma escola que é mais um formato de exclusão e estigmatização social. Então, esse tipo de escola é uma escola que a psicologia, enquanto ciência e profissão, ela não deve compactuar, mas sim uma escola implicada com essa transformação da realidade, né? Então, é um campo riquíssimo, é um campo no qual tem muitos desafios, assim como todas as psicologias têm, mas é um campo de construção e de potência. Então, a psicologia escolar, ela se modifica, ela acompanha todo esse processo, né? Acredito que nós devemos oportunizar esses diálogos, esses diferentes diálogos, essas diferentes potências de vida, para que todos os atores do ambiente escolar, sejam professores, educadores, pais, alunos, para que todos se sintam acolhidos e com espaço de ser na escola, e que a escola ela seja um espaço de acolhimento e não de exclusão. Acredito que é isso, né? Essa visão que eu tenho da psicologia escolar, um campo que cresce, um campo que tem, inclusive, agora uma política, né, que orienta a presença de psicólogos nas escolas. É um campo riquíssimo de atuação, mas que precisa ser um campo crítico, ético, e nós precisamos respaldar a nossa prática nesse sentido, certo? Muito obrigada e espero ter contribuído e que vocês tenham conhecido essa psicologia escolar.